Olá, alunos do 8º ano, aqui é a professora Elisângela de Língua Portuguesa. Vamos para a nossa videoaula referente à semana de 9 de agosto a 13 de agosto. Peço que vocês abram a apostila aí na página 48. Então, vamos dar sequência para terminar essa apostila volume 2, para em breve iniciarmos a apostila volume 3, que quem ainda não buscou na escola pode estar buscando, ok? Então, na sequência aqui, vocês fizeram até o exercício 27D. Né, antes de entrarem de férias. Então, estamos dando sequência na apostila agora, com o exercício 28 na página 48. Então, esse exercício pede que vocês criem aí frases diferentes, tá? Observando a regência. Então, vamos lá. 28. Os verbos abaixo podem ser intransitivos ou transitivos, dependendo do contexto. Crie diferentes frases para exemplificar essas duas possibilidades. Então, vocês vão estar fazendo, como num exemplo que eu li para vocês, ó, aqui na página 44. Vamos lá, que eu vou mostrar para vocês, ó. Lembra aqui, ó, do exercício 19, com o verbo almocei? Então, no exemplo 1, hoje eu não almocei. Esse verbo aqui sendo verbo intransitivo, né? Não necessitando de um complemento. E no exemplo 2, hoje eu almocei uma massa deliciosa. Então, dependendo aqui, ó, nesse contexto aqui, o verbo almocei tornou-se um verbo transitivo, ou seja, aquele que necessita, que pede um complemento, tá? E foi complementado por uma massa deliciosa. Então, é o que vocês têm que fazer nesse exercício 28 aqui, tá? Vocês têm que criar duas frases, uma sendo... esse verbo chorar sendo intransitivo e outra ele sendo transitivo, né? Uma pedindo complemento e outra não. E aí, na página 49, vocês têm o exercício B e C, tá? Depois, vem os verbos de ligação. Então, eu vou colocar um vídeo para vocês que explica verbos transitivos, né? Transitivos, direto e indireto, e o que é o verbo de ligação, tá? Então, vocês observem lá o exemplo. Prestem bastante atenção, que a partir disso vocês vão estar fazendo aqui, ó, o exercício 29 e 30 da página 49. E na página 50, vocês vão fazer o exercício 31. O texto 1, A, B e C, texto 2, tá? E vão fazer a leitura na página 50. E na página 51, vocês vão estar respondendo o exercício D e E, tá? É até esse exercício que vocês vão realizar. É até a página 51 no exercício E, tá bom? E aí, a gente encerra a nossa apostila. Não vamos fazer aqui, né? Porque é um manifesto, uma produção de texto que vocês já fizeram até na avaliação Aprende Brasil, tá? Esse conteúdo aqui, essa apostila, não trouxe aquela seção O que aprendi, né? Ela encerra aqui na página 56 da produção. Então, vocês não vão estar precisando fazer essa produção, então a gente vai encerrar nossa apostila aqui na página 51, no exercício E, tá bom? Então, prestem muita atenção nesse vídeo que eu vou colocar aqui, tá? É um vídeo da professora Simone, aqui da nossa escola, muito bem explicadinho sobre o verbo transitivo e também o verbo de ligação. Prestem atenção, façam os exercícios, deixem a apostila em ordem, que em determinado momento vocês vão ter que apresentar essas atividades, tá bom? Então, até mais e assistam o vídeo. Tá? Então, nós vamos seguir a nossa apostila a partir do exercício 28 da página 48. E aí, vocês vão fazer os exercícios até a página 51, tudo bem? Então, vamos lá. A gente já viu um pouco sobre isso. Verbo intransitivo, verbo transitivo. O que é o verbo intransitivo? É o verbo que não exige um complemento. Ele pode ter um complemento, mas este complemento não é obrigatório. E ele também não é chamado de objeto. Por exemplo, ela mora em São Paulo. Em São Paulo é uma expressão indicativa de lugar, então é um advérbio. Então, ele não é considerado complemento obrigatório. Mesmo a gente tirando ele, apesar da frase ficar um pouco estranha, tá? Mas o verbo morar, ele tem o sentido completo.
por isso ele é chamado de verbo intransitivo, certo? Verbo transitivo é o verbo que exige um complemento, né? Esse complemento a gente chama de objeto. Então, nós temos aí o verbo transitivo direto, que vai ter o objeto direto, e o verbo transitivo indireto, que vai ter o objeto indireto. Por exemplo, ela quebrou a perna. Ela quebrou o quê? A perna. Então, a perna é um complemento obrigatório para o verbo quebrou. Ele é chamado de objeto direto e o verbo aí é um verbo transitivo direto. A novidade da semana é o verbo de ligação. O que é o verbo de ligação? Ele é um verbo que ele pode até ser retirado da frase. Ele apenas está fazendo a ligação entre o sujeito e o predicativo que vem logo após ele. Os principais verbos de ligação são ser, estar, ficar, permanecer, andar e alguns outros que estão aí na apostila de vocês. E eles devem sempre ser seguidos de um predicativo. Um predicativo é uma palavra que está dando uma característica para o sujeito. Por exemplo, ela vive feliz. Feliz é característica de ela. Então, o verbo vive é classificado como verbo de ligação. Outro exemplo, ela é bonita. Bonita é característica de ela, então é um predicativo. Portanto, o verbo é, né, que é verbo ser, é chamado de verbo de ligação. Eu quero que vocês façam as atividades aí 28 até a 31.